Olá, boa noite. A TV Verdes Mares realiza a partir de agora o último debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza antes do primeiro turno das eleições 2024. Vamos ouvir os planos de governo e as propostas de cada um. Nossa expectativa é que seja um debate de alto nível, focado em ideias e respeito entre os candidatos. Tudo para ajudar na hora do seu voto. Participam desse debate os candidatos cujos partidos têm representatividade no Congresso Nacional, segundo a Lei 9.504/97, ou que atingiram mais de 10 pontos na última pesquisa Quest, contratada e divulgada pela TV Verdes Mares. Vamos agora às regras do debate. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá 45 segundos para se apresentar ao público. Após esse momento, começam as perguntas entre os candidatos. O primeiro e o terceiro blocos são de tema livre. Os candidatos perguntam sobre o que quiserem. No segundo e no quarto blocos, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para fazer a pergunta. 2 minutos para a resposta. 1 minuto e 15 segundos para a réplica e 1 minuto e 15 segundos para a tréplica. Em todos os blocos, cada candidato fará uma pergunta e responderá a outra. Ao final do quarto bloco, todos os candidatos terão 1 minuto e meio para as considerações finais. 6 candidatos estão com a gente hoje aqui e todos vão ter 45 segundos para se apresentar para você, eleitor. As ordens das apresentações e da posição aqui no estúdio foram sorteadas previamente com as coordenações de campanha. O primeiro a se apresentar é André Fernandes, do PL. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, Leal, boa noite, candidatos. Boa noite a você que está me assistindo. Eu gostaria de agradecer ao Sistema Verdes Mares pela oportunidade de estar aqui, de ter feito uma campanha limpa até agora, de ter sido o único candidato entre os 4 primeiros colocados que não teve nenhum programa da TV retirado do ar, porque não ataquei nem ofendi, mas falei das minhas propostas e projetos para a nossa cidade de Fortaleza. E que, por isso, nós estamos em primeiro lugar nas pesquisas. Não em uma pesquisa, mas em todas as pesquisas. Eu espero que o debate de hoje seja um debate de alto nível. O povo não quer ver brigas, o povo não quer ver ofensas. O povo quer saber o que vocês farão pelo futuro de Fortaleza. Pela sequência, é a vez de George Lima, do Partido Solidariedade. Candidato, boa noite. Boa noite a todos. Hoje, nesse debate, vou me comportar como nos outros, falando a verdade, sendo claro e deixando a população bem consciente de quem está concorrendo ao cargo de prefeito de Fortaleza. Vou falar aqui um pouco hoje da minha história de vida, dos meus valores morais, sempre de cabeça erguida. Tive muitos problemas na vida, como todos, altos e baixos, mas sempre não usei de má fé. Sempre respeitei as leis, respeitei as pessoas, respeitei tudo de correto. E sou independente da política, não faço nada errado, não tenho mamatas na política. E hoje vou ser verdadeiro, como sempre, com você, população. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Capitão Wagner, do União Brasil. Boa noite, candidato. Boa noite. Tiago Noronha, 35 anos, Fernanda Ingrid, 22 anos, Jonathan Lima, 25 anos, Daniel Levi, 10 anos. Sabe o que eles têm em comum? Todos inocentes, vítimas de assassinato recente na cidade de Fortaleza. Vítimas da violência da nossa cidade. Reflexo da falta de pulso do sistema da velha política que se reveza no poder e está aqui mais uma vez para pedir o seu voto. Talvez essas pessoas estivessem vivas se a mudança que eu proponho tivesse começado lá atrás. Sabe aquela conversa de recuperar o tempo perdido? Esqueça, a vida deles não vai voltar. Mas nós podemos mudar essa realidade a partir de domingo. Essa eleição é sobre isso, é sobre a sua vida, é sobre o futuro dos nossos filhos. O quarto candidato a se apresentar é José Sarto, do PDT. Candidato, boa noite. Boa noite. Eu assumi a prefeitura no pior momento da pandemia de Covid. Eu abri postos de vacinação em toda a cidade, fiz de Fortaleza a campeã brasileira de vacinação. É importante lembrar esse momento, porque graças a esse trabalho, nossa cidade se recuperou mais rápido
e hoje somos a maior economia do Nordeste. Roberto Cláudio mudou Fortaleza com a nova Orla e as Areninhas. Eu fiz o passe livre, as supercreches, o piso tijolinho e 24 novos postos de saúde. Eu sou o único candidato que pode garantir as conquistas e avançar. Por isso, eu peço o seu voto. O candidato Técio Nunes, do PSOL, é o quinto a se apresentar. Boa noite, candidato. Boa noite, Leal. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo agora. Principalmente a nossa turma do Bom Jardim, da Granja Portugal, dos bairros esses onde eu vim, onde eu nasci e me criei. Todo mundo que é da periferia de Fortaleza, a galera da Serrinha, a galera do Pirambu, a galera da Grande Messejana, do Caça e Pesca. Você que vive a Fortaleza real. A Fortaleza diferente dessa Fortaleza que alguns candidatos aqui vão tentar vender para você como uma cidade perfeita, maravilhosa. Candidatos esses de campanhas de milhões, brifado por candidatos, por marqueteiros de milhões, que tentam enganar você agora nesse processo eleitoral. Eu estou aqui para fazer um debate sério sobre Fortaleza e apresentar uma alternativa real de mudança para o nosso povo. Por fim, é a vez de Evandro Leitão, do PT. Boa noite para o senhor também, candidato. Boa noite, Leal. Boa noite aos candidatos. Boa noite a toda a população que está nos assistindo. Sou Evandro, candidato a prefeito de Fortaleza. Tenho 57 anos, casado, pai de 3 filhos. Sou economista de formação e também formado em Direito. Sou servidor público da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Já fui secretário de Estado da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e deputado estadual no meu 3º mandato. Líder do governo Camilo, presidente da Assembleia Legislativa, eleito e reeleito que fui. Faço parte de um projeto de Lula, Camilo e Elmano, que tem como principal prioridade reduzir as desigualdades sociais e gerar oportunidade para todos. Esse é meu time e por isso peço a você, através da minha trajetória, que me avalie para merecer o seu voto. Obrigado, candidatos. Pelas regras do debate, não serão permitidas ofensas pessoais. Se um candidato citar o adversário de modo ofensivo, o candidato ofendido poderá pedir direito de resposta. Para isso, deverá levantar a mão silenciosamente, fazendo esse pedido. Ele vai ser avaliado por mim, com a ajuda da nossa produção e de advogados. Caso concedido, o candidato ofendido vai ter direito a 1 minuto para a defesa. Esse direito de resposta se limita a ofensas no campo moral, não a avaliação negativa de propostas de governo ou desempenho administrativo. Os candidatos também não podem exibir para a Câmara qualquer tipo de documento, panfleto impresso ou texto, ainda que escrito à mão. Lembrando que esse debate também está sendo exibido ao vivo pelo nosso portal de notícias, o G1 Ceará. Vamos agora sortear, então, quem abre este bloco de perguntas e respostas com tema livre. O primeiro candidato a fazer a pergunta é Evandro Leitão. Candidato, a quem o senhor gostaria de dirigir a pergunta? Candidato Sarto. O senhor tem 30 segundos. Candidato Sarto, o senhor deu uma entrevista há poucos dias atrás para a rádio O Povo CBN, onde disse que gasta por ano 600 milhões de reais com a limpeza urbana. Criou uma taxa do lixo, obrigando a população a pagar e já arrecadou quase 200 milhões de reais desde sua criação. Eu pergunto ao senhor, para onde foi toda a arrecadação desses valores com relação à taxa do lixo? Candidato Leitão, você sabe, ou pelo menos deveria saber, que das 26 capitais brasileiras, 23 cobram a taxa do lixo. Sabe por quê? Porque ela decorre de uma lei federal. E deixa eu fazer aqui uma matemática com você. Nós gastamos com a limpeza pública 600 milhões por ano e arrecadamos com a taxa do lixo 160 milhões. Quando você diz que vai acabar com a taxa do lixo, a lei lhe obriga a dizer como é que você vai custear esses 160 milhões que você está cancelando da taxa. Ou você corta da saúde e da educação, ou você então aumenta outros impostos. E quais são os impostos que tem no município? São 2, o ISS e o IPTU. Lembrando que a taxa do lixo isenta 70% da população,
pobre não paga a taxa do lixo. Quando você fala que vai acabar com a taxa do lixo, ou você vai cortar programas na saúde ou na educação, ou você vai aumentar ISS e IPTU, ou seja, você vai tirar com a mão vai dar com a mão e retirar com as duas mãos. Você vai fazer a mesma coisa que fez com o ICMS, que aprovou um aumento de 11%, que transformou toda a cadeia produtora mais cara, desde o botijão de gás, que todo mundo paga R$90, pagava R$90 e agora custa R$110. A gasolina, que era R$5,50, passou para mais de R$6. Então, quando você diz que vai acabar com a taxa do lixo, ou você vai cortar programa da saúde e educação, ou você vai aumentar o ISS, que aí você vai deixar de isentar 70% da população que hoje não paga a taxa do lixo. Ou seja, o pobre vai pagar de qualquer maneira, do mesmo jeito que o candidato Leitão fez com o ICMS. 1 minuto e 15 segundos para a réplica, candidato. O candidato, ele não diz o que fez com esses recursos que foram arrecadados da taxa do lixo, porque ele gastou, pasmem, senhores, ele gastou, isso matéria da Folha de São Paulo. Esta semana, a Folha de São Paulo denunciou que a Prefeitura de Fortaleza fez uso indevido da taxa do lixo para propaganda irregular no período eleitoral. Mais de 10 bilhões de reais que ele utilizou somente com os valores arrecadados da taxa do lixo, meus irmãos e irmãs fortalezenses. Pois eu quero dizer que eu vou acabar com a taxa do lixo. Fortaleza está precisando de um gestor que não abandone, um gestor que esteja presente. O atual prefeito não é presente, ele não vê os lixões que tem em Fortaleza. 1.200 pontos de lixo. Nós vamos fazer um mutirão para acabar com os pontos de lixo. Nós vamos acabar com a taxa do lixo e fazer gestão. É isso que Fortaleza está precisando. Ter um gestor presente e ter um gestor que escolha bem os seus assessores para que possa investir e bem investir na saúde, na educação, na infraestrutura e não estar criando taxas, onerando ainda mais o bolso daquele que mais precisa. Não é verdade o que o candidato Leitão disse. A própria matéria fala que a prefeitura não tem absolutamente a ver com isso. Isso é uma propaganda de uma educação ambiental que uma empresa está fazendo. A própria matéria diz isso e ele deturpa, como tem feito, por exemplo, na sua propaganda eleitoral, que foi retirada do ar ontem por uma calúnia que ele estava apresentando contra a gestão de Fortaleza. O que o Leitão quer fazer se ele acabar com a taxa do lixo, ele vai ter que aumentar o ISS ou o IPTU, ou então vai ter que cortar programa. E na taxa do lixo, nós isentamos 70% das residências. Ou seja, quem não paga hoje a taxa do lixo, com o Leitão, vai pagar aumento do ISS ou aumento do IPTU. Mas ele não liga para isso não, porque ele aumentou o ICMS em 11%. O gás de cozinha, como eu disse há pouco, era R$90, está R$110. A gasolina, que era R$5,50, agora está mais de R$6. Isso porque o Leitão, presidente da Assembleia, aprovou a toque de caixa uma mensagem do governo do PT que disse que não iria aumentar ICMS. Foi a primeira vez que fez com aprovação e maestria. Tempo, candidato. Muito obrigado. Durante esse ciclo de perguntas e respostas, o candidato Evandro Leitão fez um pedido de direito de resposta que já foi avaliado e foi negado, candidato. Seguindo o nosso debate, quem faz a próxima pergunta é o candidato José Sarto. A quem o senhor gostaria de perguntar? O André Fernandes. 30 segundos. Candidato, você foi condenado pela Justiça por ofender e ameaçar uma jornalista, a Patrícia Melo Campos. Você fez um vídeo dizendo que feminicídio não existe, que é uma forma de preconceito contra o homem. E como se isso não bastasse, você votou, foi um dos únicos deputados a votar contra a equiparação salarial entre mulheres e homens. Quem respeita mulher, vota no André? Bom, em primeiro lugar, essa pergunta deveria ser feita às mulheres de Fortaleza. Não sei se o candidato conseguiu assistir o vídeo que ele postou nas redes sociais dele, em um direito de resposta que eu consegui na Justiça Eleitoral, do qual ele me ofendeu exatamente do jeito que ele está fazendo aqui, com calúnias. E a Justiça Eleitoral reconheceu que o candidato caluniou e me deu o direito de resposta. E eu postei um vídeo na rede social dele, onde tinha uma multidão de mulheres dizendo que votaria sim em mim.
e que o candidato estava com calúnias. E respondendo sobre a jornalista, candidato, todo mundo comete erro. Eu cometi um erro, sim, sem ameaça. Mas sobre a ofensa, me pedi desculpa, sim. E já me desculparam. E já foi resolvido. Agora, querer me colocar contra as mulheres, me desculpa, candidato Sarto. Foi você que não respeitou as mulheres quando fechou o Gonzaguinha da Messejana, sem fazer um estudo técnico de impacto em quantas mulheres deixariam de ser atendidas, não só na Messejana, mas em toda a grande Messejana. Mais de 2 anos. A sua desculpa foi pedir para procurar outros Gonzaguinhas, sem apresentar viabilidade para essas mulheres serem atendidas. E aí eu pergunto, Sarto, como é que fica a sua consciência ao saber que centenas ou talvez milhares de crianças têm hoje o seu futuro comprometido porque as suas mãezinhas não conseguiram fazer o pré-natal? Porque você fechou o Gonzaguinha da Messejana há 2 anos sem nenhum estudo de impacto? Candidato, vamos parar de caluniar. Aliás, o povo de Fortaleza está nesse momento assistindo esse debate, querendo ouvir propostas, projetos para Fortaleza. É muito ruim você ter passado 4 anos sumidos e aparecer agora, apenas ofendendo. Eu não sei se é desespero, porque começou em 2º lugar, hoje está disputando se fica em 3º ou 4º. Eu não sei o que se passa, candidato, mas eu faço um pedido. Vamos parar de caluniar, senão a justiça vai lhe condenar mais uma vez a um direito de resposta. Bom, com relação a esse direito de resposta que o André está falando, não tem nada, absolutamente nada a ver com essa matéria que eu falei. O direito de resposta foi sobre outra matéria e eu também ganhei direito de resposta com matérias publicadas nas redes dele, no programa dele. Mas veja, ele, mais uma vez, quer desviar a atenção de você, eleitora. E também sobre o Gonzaguinha de Messejana, eu fiz um hospital completamente novo e toda a população foi atendida lá no Gonzaguinha do Zé Walter, só para a sua ciência, que você não conhece a periferia e não anda em Fortaleza. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Chegou a hora, e é isso que ele tem medo, de Fortaleza conhecer quem é André Fernandes. E eu vou ler aqui as ameaças que ele fez para, e por isso foi condenado a pagar uma multa de 50 mil reais pela justiça. Veja o que ele disse. Se você acha que está na pior, lembre-se da jornalista da Folha que oferece sexo em troca de alguma matéria para prejudicar Jair Bolsonaro. Depois de hoje vai chover falsos informantes. Força, coragem e dedicação, Patrícia. Você vai precisar. Isso é uma ameaça. Para que fique registrado, porque o povo de Fortaleza é inteligente e gosta da informação. Durante a CPMI, lá das fake news que aconteceu em Brasília, alguém que estava depondo, inclusive, sobre pena de crime, ao mentir, disse que a tal jornalista estava dando em cima dele. E eu repeti o que ele falou, de forma errada, e pedi desculpa. Mas eu não vi ainda você, prefeito Sarto, pedir desculpa às mãezinhas da grande Messejana que passaram, volto a dizer, mais de 2 anos sem atendimento, dizer que mandou para o Gonzaguinha do Zé Walter, da Barra. Já que você colocou o passe livre para os estudantes, por que é que não colocou o passe livre para essas mãezinhas também conseguirem se deslocar? Elas ficaram sem atendimento, candidato. Mas eu sei por que você não colocou. Porque o Zé Walter não atendeu nenhuma mãe, nenhuma mulher da grande Messejana. Isso é só mais uma fake news. Candidato, o povo está aqui para ver propostas, candidato. Está nítido que você vem aqui com certo desespero, está derretendo nas pesquisas. O povo de Fortaleza percebe, é culpa do Sarto. Aliás, candidato, eu fico surpreso que tem um caso histórico e vai ficar marcado no Brasil. Você é o único candidato que não tem um apoio sequer da sua cachorrinha. Olha só que interessante, o povo quer ouvir proposta. Candidato André Fernandes é o próximo a fazer a pergunta. O senhor não pode perguntar para os candidatos Evandro Leitão, que abriu o bloco e necessariamente pelas regras será o último a responder, e nem o candidato Sarto, que foi o primeiro a responder. A quem o senhor dirige a pergunta? Candidato Jorge. 30 segundos. Eu vou ser bem breve, já que eu acabei de falar disso. Eu vou puxar aqui o fio da meada. Candidato Jorge, a gente sabe que Fortaleza hoje está toda esburacada. Lá no IJF, o próprio Sistema Verdes Mares denunciou que falta gás, paracetamol, falta remédio, falta o básico. Taxa de lixo, a cidade violenta e cada vez piorando. E o candidato coloca o óculosinho e tenta lacrar. Jorge, o que é que você acha de um candidato que não tem um apoio sequer da própria cachorrinha?
Vou terminar brevemente. Eu tenho quanto tempo? 2 minutos. Eu vou terminar minha apresentação, que eu esqueci. Eu sou casado, tenho 2 filhas e sou uma pessoa bem-sucedida, hoje feliz e não dependo, como eu falei, zero da política, zero. Ao contrário de muitos candidatos aqui, que são cheios de mamatas, cheios de troca de empregos, de não sei o quê. É tudo querendo ficar rico através da política. Estão melhorando de vida e o povo piorando. E respondendo a pergunta do André, a música dele está fazendo maior sucesso. A culpa é do Sarto, a culpa é do Sarto. Aí você está dizendo que falta isso, falta aquilo. Só falta uma coisa, pô. Falta um prefeito. Nós não temos prefeito. Se isso aqui fosse um Big Brother, já tinha vários eliminados. Porque é a mesma conversa e o povo cansa. Já que não dá para eliminar, vamos até o final. Vamos falar da gestão. Falta muita atitude. O prefeito foi ausente, teve a oportunidade de 4 anos, como uma cidade de Fortaleza, uma metrópole mundial, ser comparada com melhores cidades do mundo e buscar o que dá certo. Ficou aqui, fiz 16 creches, fiz 24 pontos de saúde, fiz isso, fiz aquilo, cabe na palma da mão. São 4 anos com orçamento de 13 bi. Falta gestão, falta pulso, falta um cara, olha, preparado, com coragem, com disposição, com autenticidade, com equipe, com a verdade. E não, esse enrola do prefeito. Está na hora do prefeito sair. Fortaleza, a culpa não é do Sarto, a culpa é do prefeito. E o prefeito nós não temos. Sarto, zero. E André, mude a música, porque a culpa não é do Sarto, não. A culpa é do povo que voltou o Sarto. Mas vamos tirar o Sarto, pessoal. Dia 6. Bom, eu não vou culpar o povo de Fortaleza, até porque esse próprio povo que votou no Sarto, hoje, com toda certeza, se arrepende. E esse povo vai votar, sim, o 22, lá no dia 6 de outubro, no domingo, porque entendeu que está na hora de mudar. Fortaleza precisa de sangue novo. E se olhar aqui, o sistema da velha política, eles ficam até fingindo que estão brigando quando se aproxima o período eleitoral. Mas no final estão sempre partilhando da mesa. Basta ver, o prefeito de Fortaleza só é prefeito porque o presidente da Assembleia Legislativa o apoiou e vice-versa. Aliás, o prefeito até entrou na justiça contra mim tentando impedir que eu falasse isso. Perdeu, porque está claro, está nítido. O mesmo grupo político domina a nossa cidade há 30 anos. E olha só que eu tenho 26. Antes de eu nascer, esse grupo já dominava a nossa cidade. Será que está boa? Mais de 30% do povo de Fortaleza abaixo da linha da pobreza? 46% do povo de Fortaleza sem acesso à rede de esgoto na rua de casa? Literalmente pisando em fezes na rua? Será que não está na hora de mudar? O povo de Fortaleza entendeu que está na hora sim. Agora entende que do lado de lá eles estão fingindo brigar, mas no final só querem sim continuar no poder. Eu represento, essa mudança vem com 22. André, discordo de você. Você, quando fala que a cachorrinha não está apoiando o Sarto, a cachorrinha não tem nada a ver com isso. E quando você diz a culpa não é do povo, eu me incluo. Nós temos que ter personalidade, pessoal, falar com a verdade. A população toda votou. Achávamos que era uma coisa e foi outra. O Sarto não estava com vontade de ser prefeito. Infelizmente, perdemos 4 anos. Então, a culpa é nossa. Nossa, até porque eu votei no Sarto. Eu fui lá e votei. Mas agora, nós temos a segunda chance. Nós não vamos perder mais 4 anos. Assunto resolvido. E, André, pare de falar de velha política, porque a velha política tem muitos valores bons, mas os ruins tá todo em você. Troca de cargos, se locupletando de emendas parlamentares, você é um péssimo parlamentar, então você é muito novo, você tem que crescer muito, seus valores são péssimos, você aprendeu a se destacar na internet, você é uma cria da internet, você não está preparado para ser prefeito de Fortaleza, de jeito nenhum, então você tem que ser mais humilde, porque você não está preparado. Tempo, candidato. Durante esse ciclo, essa rodada de perguntas e respostas, o candidato André Fernandes fez uma solicitação de direito de resposta, ela já foi analisada e foi negada. Seguindo com o nosso debate, o próximo a fazer a pergunta é o senhor, candidato Jorge Lima. O senhor tem como opção os candidatos Capitão Wagner,
e Técio Nunes. Eu vou perguntar ao capitão Wagner. 30 segundos. Capitão, você acabou de fazer uma pergunta. Fortaleza é a vida de vocês, é a segurança de vocês. Pelo amor de Deus, nós estamos sob a ameaça de uma candidatura diferente. Eu sou o único que sou capaz. Mas você acha que o seu exemplo de confrontar as leis e fazer um motim, é você que vai trazer a paz? Se a paz não está dentro de você, como é que você vai trazer a paz para Fortaleza? 2 minutos, candidato. Candidato, eu queria pedir licença aqui para me dirigir ao candidato André. André, a maturidade dos meus 45 anos permite entender que numa disputa dessa para a Prefeitura de Fortaleza, muitas vezes os ânimos se acirram, a temperatura aumenta e a gente ultrapassa certos limites. Então, estou aqui para, como cristão, dizer que a Bíblia reconhece que bem-aventurados são os humildes, para reconhecer meus erros e também admitir que me excedi. E voltando aqui para o debate, que é o que interessa, dizer para quem está nos assistindo nesse momento que eu lamento muito que, infelizmente, a candidatura do PT, a candidatura que representa o sistema, mais uma vez usa uma outra candidatura para nos atacar. Eu queria questionar aqui ao candidato Jorge por que ele não pergunta ao patrão dele por que Evandro Leitão, presidente da Assembleia, líder do governo na época em que foi instalada as assinaturas para a CPI do narcotráfico, se negou de maneira covarde a dar continuidade à CPI. Antes que o candidato peça direito de resposta, é só você ir no Google e escrever "Segurança Pública domina debate na primeira sessão após o Carnaval". Tem lá uma matéria no site da Assembleia Legislativa dizendo que o líder do governo, que tinha a oportunidade única de combater as facções para evitar que essa tragédia que está dominando a cidade de Fortaleza pudesse estar continuando acontecendo. Ele disse que não faria isso porque tinha medo pela segurança dos seus familiares. Eu já era ameaçado pelas facções e defendi a CPI, porque para ser prefeito de Fortaleza precisa ter pulso firme, precisa ter coragem. É isso que a cidade de Fortaleza precisa nesse momento, coisa que infelizmente o Evandro Leitão não tem. Eu queria que você avaliasse quem de fato tem a coragem e o pulso firme para implementar as medidas de investimento na segurança pública a partir de janeiro de 2025. Capitão, eu não pergunto a ele, porque você pergunta todo debate e eu escuto aqui, escuto a resposta do candidato e eu vou repetir, você, papagaio de pirata seu, resolva seus problemas. Agora você vem aqui com a conversa de pedir perdão ao André. Que valor é esse, capitão? Olha, tem uma frase que diz, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Paulo do que de Pedro. É isso, capitão. Tudo que ele fala do André é porque ele vê nele. Entendeu, população? Ele vê nele. O que é? É usando a boa vontade do fortalezense para ganhar voto, para ser candidato, para viver da política. Mas os valores que levaram ele a ser reconhecido pela classe são os piores possíveis. Então, o capitão perdeu uma vez, perdeu duas, perdeu três, perdeu quatro, aí perder 5. A população jamais vai botar um líder, uma pessoa de responsabilidade que tem 2 personalidades, que tem esses valores. Eu, sim, enfrentei problemas na minha vida, apostei tudo numa empresa privada, como investidor novo, nos meus primeiros anos, passei 10 anos para me recuperar, mas com dignidade, com a verdade. É assim que eu enfrento a vida. Tempo, candidato. 1 minuto e 15. Quero falar e conversar com você. A persistência que eu tenho, que o candidato acabou de citar, é a mesma persistência que você tem. Quando sai de casa muito cedo para ir trabalhar, para ir deixar seu filho na escola, mesmo com essa violência que tomou de conta da nossa cidade. Mas vamos restabelecer a verdade. De fato, a CPI do narcotráfico em 2018 poderia ter evitado essa tragédia que está tomando a vida de muitos inocentes na cidade de Fortaleza. Ei, olha para mim, ontem um menino de 12 anos levou um tiro na cabeça lá no João 23, do lado do corpo do pai que acabava de ter sido assassinado. Lá no João 23, onde eu fui criado. Se isso não lhe indigna, a ponto de você avaliar quem tem condição de fato, investir em segurança e trabalhar para pacificar essa cidade, é porque você está pensando de maneira completamente equivocada. A gente tem que refletir. O momento é esse. A gente está a 3 dias da eleição mais importante
dos próximos 4 anos da nossa cidade. Pense no futuro dos seus filhos, avalie quem tem condição de oferecer uma segurança digna e mínima para você conviver na cidade de Fortaleza. Se você perder essa oportunidade, vai se arrepender e daqui a 4 anos vai estar lamentando mais uma vez. Durante essa rodada de perguntas e respostas, o candidato Evandro Leitão fez uma solicitação de direito de resposta. Ela já foi analisada e foi negada. Seguindo o nosso debate, o próximo a fazer a pergunta é o candidato Capitão Wagner e o senhor, pelas regras, necessariamente tem que perguntar ao candidato Técio Nunes. O senhor tem 30 segundos. Candidato Técio, eu queria me dirigir ao senhor para falar um pouco de educação. Para ser prefeito de Fortaleza, precisa ter experiência, mas, acima de tudo, tem que ter vivência da periferia. Foi através da educação que, morando lá no João 23, eu consegui uma oportunidade e essa oportunidade me tornou quem eu sou hoje. Eu queria saber qual a sua promessa em relação à educação da cidade de Fortaleza, que vive um momento muito difícil, onde os jovens nem estudam e nem trabalham, nem têm perspectiva de entrar no mercado de trabalho. Obrigado pela pergunta, Wagner. E eu não poderia começar sem um pouco antes chamar a atenção para você, ou chamar um pouco a sua atenção sobre um teatro que está sendo feito aqui. É muito impressionante o André Fernandes chegar aqui nesse debate e se apresentar como um cara do antissistema, da novidade, tendo como a principal referência dele e principal apoiador o Jair Bolsonaro. Um cara inelegível, um ex-presidente inelegível e indiciado por roubo de joias. Candidato esse que agora tenta esconder o Jair Bolsonaro da sua campanha. É preciso coragem, como ele afirma, mas é preciso coragem para bancar as suas contradições. Então, cadê o Bolsonaro na sua campanha, André? Então, assim, isso porque ele está orientado por pesquisa e por briefings de marqueteiros, que sabe que a maioria da população de Fortaleza rejeita o Jair Bolsonaro. E por rejeitar o Jair Bolsonaro, que teve aquela experiência esdrúxula como presidente no Brasil, também vai rejeitar esse candidato a prefeito que não tem projeto nenhum para a nossa cidade. E aí me atendo um pouco à pergunta, porque eu não podia iniciar sem falar um pouco sobre isso. Nós precisamos fazer um debate sério sobre educação. Hoje, nós temos uma cobertura baixíssima, abaixo da média nacional, sobre creches. Crianças de 0 a 3 anos de idade, a maioria delas, quase 70%, não tem acesso a uma creche. Nós precisamos ter uma prefeitura e um gestor que toma conta dessa solução e que tenha como empenho resolver essa questão de uma vez por todas. Para além disso, quando a gente fala de oportunidade, eu particularmente não sou muito daqueles que ficam afirmando essa lógica do nem, né? Pessoas que nem estudam, jovens que nem estudam, jovens que nem trabalham. Eu sou daqueles que acreditam que nós temos uma juventude que é do 100-100. Sem oportunidades e sem perspectiva de futuro. Nós precisamos apostar nisso. E eu espero que na tréplica eu me aprofundo um pouco mais sobre esse debate. Candidato, a minha proposta para os professores temporários é garantir a eles, como acontece lá em Maracanã, que a partir da seleção eles vão ter a oportunidade de trabalhar até 4 anos no município prestando o seu serviço. Minha proposta também é assinar a carteira desses professores, como acontecia na gestão da prefeitura há muito tempo atrás. É importante também garantir ao professor temporário um atendimento mínimo. Imagine você, professor temporário, não tem acesso a atendimento pelo IPM. Temos que garantir também essa assistência mínima. Para os professores efetivos, garanto, já no começo do ano, na primeira oportunidade, enviaremos para a Câmara Municipal um projeto para garantir o pagamento do piso já no começo do ano, para evitar a necessidade de mobilização e de prejuízo para os professores e também para os alunos. Por mais que, infelizmente, o sindicato dos professores se posicione para defender candidaturas que não têm compromisso nenhum com vocês, eu estou aqui para dizer que o nosso compromisso é muito forte com a educação da nossa cidade, porque foi a educação que me deu a oportunidade de chegar aonde eu cheguei. Vocês que são assistentes de sala de aula vão ter o mesmo direito de realizar sua seleção e ficar até 4 anos, como qualquer outro profissional de educação no município de Fortaleza. Esse é o nosso compromisso para garantir uma educação pública de qualidade. Eu já participei de várias lutas ao lado dos professores e professoras da nossa cidade e do nosso estado. E tem um lema que eu cantava enquanto estudante, que era: o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Nós temos que apresentar um programa, uma gestão, uma lógica de gestão que valorize o nosso professor, a nossa professora. É um absurdo nós termos uma categoria tão importante como essa
todo início de ano ter que puxar indicativo de greve porque o seu piso não é garantido pela lei anual do nosso orçamento. Isso vai ser garantido na nossa gestão. Para além disso, nós vamos valorizar os professores atualizando o seu plano de cargos e carreiras. Nós vamos ter uma relação respeitosa e até diria de admiração com o sindicato que representa essa categoria. Para além disso, eu quero falar com você que vive a realidade de Fortaleza e que não se deixa enganar por essas propagandas que custam caro, viu? Caro. Só esse ano quase 150 milhões foram gastos do orçamento público para poder vender para você uma cidade que não é a nossa. Você que vive a periferia de Fortaleza sabe que nós precisamos de um plano audacioso e urgente de revitalização das nossas escolas. Nós vamos fazer. Obrigado, candidato. O candidato André Fernandes fez um pedido de direito de resposta nessa rodada de perguntas e respostas. Essa solicitação será avaliada pela nossa produção e logo que tivermos a resposta, eu vou comunicar aqui para todos. Dando sequência ao nosso debate, o próximo a fazer a pergunta é o candidato Técio Nunes. A pergunta tem que ser necessariamente ao candidato Evandro Leitão. Aqui. Evandro, nós temos um debate super sério para fazer em Fortaleza. Essa cidade real, essa cidade que não se engana pelo marketing e pela campanha publicitária de milhões, gasto com o próprio dinheiro público, vende pra gente uma situação muito diferente do que a gente sente na pele. E eu estou falando de saúde pública. Tem pessoas que passam meses, às vezes anos, para conseguir uma consulta. Qual é a sua proposta para resolver esse problema? Obrigado, Técio, pela sua pergunta, mas antes de responder sua pergunta, me permita que eu restabeleça a verdade relativa ao que o candidato Wagner, que está definhando nas pesquisas, ele veio aqui para me provocar, para me ofender desnecessariamente. Candidato, relativo à CPI, eu não só assinei como provo. Está lá nas minhas redes sociais. Basta agora você que está nos assistindo, acesse minhas redes sociais. Diferente do candidato Sarto, que assinou e depois retirou sua assinatura. O que eu não aceito é querer usar palanque eleitoral num tema tão sério quanto esse. Que você, candidato Wagner, você sim, liderando rebeliões, motins, e não foi só uma vez. Fortaleza não esquece, o estado do Ceará não esquece. Quando você, liderando rebeliões, motins, tentando com o único objetivo, desestabilizar a segurança pública do nosso estado. Portanto, restabelecida a verdade, voltando para a sua pergunta, o candidato Técio, eu quero dizer que na saúde, realmente a saúde de Fortaleza está na UTI. Emergências que foram fechadas pelo atual prefeito, Gonzaguinha da Barra, Gonzaguinha do Zé Walter, Gonzaguinha da Messejana, o Frotinha da Messejana que ele diz que reformou, caiu o teto. O IJF, falta paracetamol, falta esparadrapo. E nós vamos ter que fazer uma grande intervenção. Primeiro, nós vamos ampliar os CAPs em Fortaleza. Fortaleza tem 16 CAPs. Saúde mental nós temos que ter com prioridade. E nós vamos aumentar os CAPs, contratando médicos psiquiatras, psicólogos. Nós vamos reabrir todas as emergências que foram fechadas. Nós vamos também entregar o Hospital da Mulher para a mulher. Portanto, com respeito, com diálogo e não com imposição, como o atual prefeito faz. E quer vender para a população uma coisa que não é verdade. Olha só, tentando fugir um pouco dessa lógica de debate, onde a gente tenta o tempo inteiro, né, jogar uns contra os outros aqui e fugir um pouco do que é essencial, eu quero debater com você uma coisa muito séria. Existe muita gente ganhando muito dinheiro às custas dessa saúde precária que nós temos. E é por isso que a primeira medida que nós vamos fazer enquanto prefeito dessa cidade é acabar com os esquemas das OS. Veja só no ano de 2020 a 2023, só o ISGH, um instituto que se chama OS, mas na verdade é uma empresa, teve contratos de mais de 800 milhões de reais para poder gerir essa cidade tão precária, essa saúde tão precária que nós temos. Para além disso, nós precisamos zerar e acabar com zerar as filas, onde tem pessoas que são humilhadas nessas filas, sem dignidade, que passam 6, 7 meses, às vezes 1 ano para conseguir uma consulta. Além disso, nós vamos acabar com o esquema do fura-fila. Essas filas precisam ser transparentes e a gente precisa fazer com que as pessoas tenham dignidade. Matéria do próprio Diário do Nordeste daqui deu conta que existia um esquema
de troca de voto para usar nos lugares da fila. Nós vamos acabar com isso, isso é necessário. É verdade, o candidato Técio, a saúde de Fortaleza, a situação é crítica, é um verdadeiro abandono. E nós, a partir de 1º de janeiro de 2025, nós vamos criar o 3º turno, ampliando o horário de atendimento. O horário de atendimento que hoje é até às 19 horas, mas que se você for a partir das 17 horas, você não encontra os poucos profissionais de saúde nos postos de saúde. Nós vamos ampliar até às 21 para atender os nossos trabalhadores e trabalhadoras depois do seu ambiente de trabalho. Nós vamos também criar o Espaço Girassol. O Espaço Girassol, que nós vamos criar em todas as regionais de Fortaleza. Nós vamos criar com uma equipe multidisciplinar para acolher, para acompanhar crianças, jovens com transtorno de espectro autista e síndrome de Down. Eu já faço isso na Assembleia. Nós atendemos lá através do CIAD, Centro de Inclusão para Atendimento e Desenvolvimento Infantil. E eu vou levar essa experiência para a Prefeitura de Fortaleza. Eu vou criar também o cartão Saúde Mais Fácil, onde nós iremos conveniar com as clínicas populares de cada bairro para que o cidadão também possa ser atendido por essas clínicas, fortalecendo o Sistema Único de Saúde. É dessa forma, com respeito, que nós vamos trabalhar pelos fortalezenses. Nós tivemos 2 pedidos de direito de resposta dos candidatos André Fernandes e Capitão Wagner. As 2 solicitações foram analisadas e ambas foram negadas. E assim nós encerramos esse primeiro bloco com candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos ter mais um bloco de perguntas e respostas, mas dessa vez com temas determinados. Eleições 2024 na TV Verdes Mares. Até já! De volta com o debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza e neste bloco os candidatos fazem perguntas com tema determinado. Vamos então sortear aqui na urna primeiro qual é o candidato que começa fazendo então essa pergunta, abrindo esse nosso segundo bloco. O candidato que faz a pergunta é André Fernandes. Candidato, eu vou agora sortear a pergunta, o tema dessa pergunta que abre esse nosso segundo bloco. A pergunta tem que ser sobre o tema meio ambiente. A quem o senhor deseja perguntar? Candidato Evandro Leitão. 30 segundos, por favor. Candidato Evandro Leitão, acabei de citar aqui que 46% do povo de Fortaleza não tem sequer acesso à rede de esgoto na rua de casa. Esse é hoje o maior problema, a meu ver, que Fortaleza vive. Metade da população sai de casa e pisa em fezes. Qual seria a sua solução ou promessa para resolver esse problema que tira a dignidade do povo de Fortaleza? Primeiro eu quero dizer para o candidato André que não são 46%. Na realidade, são 33%, 67% é a cobertura da rede de saneamento básico em Fortaleza. Então, 33%, que ainda é um número alarmante, que não tem acesso a saneamento básico em Fortaleza. Nós vamos, primeiro, a importância que tem da parceria do governo municipal, da Prefeitura de Fortaleza, com o governo do Estado e com o governo federal. Eu irei fazer uma forte parceria com o governo do Estado do Ceará, através da Companhia de Água e Esgoto, CAGES, onde nós vamos universalizar até o final do meu governo, nós vamos universalizar o saneamento básico de Fortaleza. Não tem mais, nos anos que nós estamos, você não tem mais acesso ao saneamento básico. Então nós vamos ter essa parceria para acabar com isso e até o final do meu governo nós termos, toda a população fortalezense estar com saneamento, ter acesso a saneamento básico na nossa capital. Também irei implantar um programa extremamente importante, que é o programa que nós vamos plantar 100 mil árvores em toda Fortaleza, tornando a cidade mais arborizada, tornando a cidade mais bonita e fazendo com que a saúde, as pessoas tenham mais saúde. Meio ambiente também é sinônimo de saúde. E nós temos que descentralizar esses investimentos.
Os investimentos que hoje são feitos aqui, na Beira-Mar, no Meireles, na Aldeota, no Papicu, nós temos que centralizar nos 121 bairros de Fortaleza. Nos 121 bairros de Fortaleza tem que chegar investimentos da prefeitura e não apenas numa parte da cidade. Portanto, esse é o meu compromisso. Compromisso com a população fortalezense. O compromisso de estar trabalhando para todos, com programas importantes. E o meio ambiente, é sempre importante a gente dizer que eu vou acabar com a taxa do lixo, essa taxa imoral que o atual prefeito criou. 46% do povo de Fortaleza não tem acesso à rede de esgoto na rua de casa. E volto a falar, e essa é a terceira vez que eu falo nesse debate. Metade da população de Fortaleza, ao sair de casa, literalmente pisa em fezes. Tem gente que, quando vai falar de meio ambiente, vem falar de muita coisa. Mas eu não consigo entender como existem outras prioridades a não ser dar dignidade ao povo de Fortaleza. Você que está me assistindo, talvez aqui, talvez não, com certeza, todos os candidatos que estão aqui presentes, vão lá, lavam as mãos, usam banheiro, dão descarga e não enfrenta absolutamente nenhum problema ao sair de casa. Mas metade da nossa população, desculpa o termo, não tem onde usar o banheiro, porque vai para a rua, porque não tem acesso à rede de esgoto na rua de casa. E tem gente que começa a achar isso normal, entrar na periferia, entrar na favela e ver literalmente fezes ali. Parece que normatizou e que não é mais um problema. Me desculpa, isso quebra a dignidade humana, isso gera problema na saúde e tem gente que continua ignorando. É minha prioridade levar saneamento básico a toda Fortaleza e resolver o problema da falta de rede de esgoto na tua rua. Essa semana, o governador Elmano assinou o financiamento com o BNDES, R$1 bilhão para a questão hídrica, segurança hídrica do nosso estado, como também para saneamento. Essa parceria que eu falo para você, irmão e irmã fortalezense, da importância. Fortaleza tem um momento, em toda a sua história, um dos momentos mais importantes, de ter uma prefeitura que tenha uma relação direta com o governo do estado, que tenha uma relação de parceria, de respeito com o governo federal, com o presidente Lula, com o ministro Camilo Santana, com o governador Elmano. E é esse financiamento do BNDES que o governador Elmano assinou essa semana para a segurança hídrica e para o saneamento, que nós, isso tudo, justamente para chegar na ponta para aqueles que mais precisam, aqueles que hoje não têm um saneamento básico, para que efetivamente seja resolvido esse problema. Não é 46%, candidato André, é 33%, que é muita coisa e que nós vamos acabar, nós vamos levar para o cidadão, que é direito dele, o saneamento básico. Assim como é direito à água, também é direito ao saneamento para o cidadão fortalezense. O próximo a fazer a pergunta é o candidato Evandro Leitão. Vamos agora sortear o tema desse segundo questionamento do nosso bloco. E a segunda pergunta deve ser sobre o tema saneamento básico. A quem o senhor dirige a pergunta? Candidato Sarto. 30 segundos. Candidato Sarto, eu agora há pouco estava respondendo uma pergunta do candidato André sobre saneamento. Eu quero voltar à tona essa questão da taxa do lixo. Irmão e irmã fortalezense, foram mais de 200 milhões de reais que foram arrecadados. Eu pergunto, candidato, agora me responda, candidato, não tergivesse, para onde foi esse dinheiro arrecadado com a taxa do lixo? Bom, o recurso está sendo usado para a limpeza da cidade, tanto é que a coleta urbana é a melhor serviço avaliado pela pesquisa Datafolha. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre saneamento básico. Vejam, vou concordar aqui com o que o candidato Técio disse, que isso aqui é um teatro. É um teatro de marionetes e um teatro de horrores. O candidato Leitão, se utilizando de muletas, e aqui eu quero replicá-lo, ele é tão despreparado que ele precisa, até mesmo com o auxílio dessas muletas, ele ainda mostra o seu completo despreparo. Ele acabou de dizer que vai fazer uma parceria com a CAGES. Ora, se a CAGES já está obrigada a universalizar por uma lei desde 2007. CAGES que é ligada ao governo do PT, o governo do partido do Leitão, aliás, Cristão Novo.
E existe uma CPI na Câmara de Vereadores exatamente para investigar por que a CAGES não está fazendo isso. E olha o outro despreparo do Leitão. Ele está falando que vai plantar 100 mil árvores. Leitão, nessa nossa gestão, nós já plantamos 261 mil árvores. Você precisa entender mais e estudar mais. Com relação à taxa do lixo, eu já te disse uma vez, se você acabar com a taxa do lixo, ou você corta programa na saúde e educação, ou você aumenta outro imposto, o ISS e o IPTU. Você vai deixar de isentar 70%, você vai pegar o mais pobre que hoje não paga, pobre não paga a taxa do lixo, e vai fazer com que ele pague o ISS, que é o imposto que todo mundo paga, se não for fazer o aumento do IPTU. Então, a taxa do lixo, por isso é que das 26 capitais brasileiras, 23 cobram a taxa do lixo, porque é uma lei federal. A arrogância precede a queda. É incrível a arrogância do atual prefeito. Eu te respeito, prefeito, eu respeito o ser humano. Agora, você como prefeito, você foi péssimo, está sendo péssimo. Um dos prefeitos mais mal avaliados do Brasil. Um prefeito que abandonou a cidade. Um prefeito que durante os 4 anos colocou os seus óculos de Juliette para debochar com a nossa cara, com a sua cara, com a minha. E agora fica se passando por vítima. Ele não diz para onde ele investiu essa taxa do lixo. Você sabe por quê? Porque nem ele sabe. Cidadã fortalezense, eu vou acabar com a taxa do lixo. Eu vou acabar com os 1.200 pontos de lixo que tem nessa cidade, que ele diz que é 900, como se fosse muita coisa, pouca coisa, né? Eu vou acabar, nós vamos fazer um mutirão para limpar essa cidade, porque a cidade só está limpa só para ele. O serviço é bem avaliado para ele, porque você, do Conjunto Ceará, do Genibaú, do Pantanal, que está lá no dia a dia, vê como a cidade está suja e continua pior, infelizmente. O despreparado candidato Cristão Novo do PT está falando sobre Juliette. O candidato é um candidato almofadinha, um candidato Nutella. Nunca estudou na escola pública. Ele não sabe que a Juliette é uma tradução da periferia, de onde eu vim. Eu fui criado na Barra do Ceará e estudei a vida toda em escola pública. O candidato Leitão não sabe o que é isso. Quando ele está falando que vai fazer uma parceria com Lula, Camilo, gente, Leitão não é Lula. O Lula está lá em Brasília. Vejam o que aconteceu há pouco menos de 2 anos, quando disseram que era o Ceará 3 vezes mais forte, elegeram um governador, um poste, pensando que estavam votando no Lula e votaram no outro candidato. Quando você for votar, você não vai votar no Lula, não, você vai votar no prefeito. Ele está falando aqui dessa questão de parceria, e por que ele não pede a parceria para botar o hospital da Universidade Estadual, que tem 680 leitos, para funcionar parado há 1 ano e 8 meses, e ele fala da saúde de Fortaleza? O candidato Evandro Leitão fez um pedido de direito de resposta nessa rodada de perguntas e respostas. Esse pedido foi registrado, será analisado pela nossa equipe e logo que tivermos a resposta, traremos então para todos aqui. Seguindo o nosso debate, o candidato José Sarto faz a próxima pergunta sobre o tema que será sorteado agora. A pergunta é sobre infraestrutura. Candidato, a quem o senhor gostaria de fazer a pergunta? Vou perguntar para o Wagner. 30 segundos. Wagner, nós temos desenvolvido um programa de infraestrutura na periferia da cidade, onde, aliás, a gente destina 92% do orçamento que o candidato Leitão não conhece, a periferia. É o chamado piso do tijolinho. Já fizemos 830 ruas, 100 vezes mais o que foi feito na beira-mar de Todos, que tem 3 quilômetros. Na periferia, nós fizemos 350 quilômetros. Qual o seu plano para a infraestrutura de Fortaleza?
Candidato, primeiro dizer que é importante demais nós garantirmos início, meio e fim das obras de infraestrutura, sejam essas obras em creches, em hospitais, em postos de saúde e mais ainda na pavimentação, que gera uma série de problemas para a cidade. É muito importante também, candidato, a gente entender que, infelizmente, o sistema que está posto faz com que a prefeitura passe um pavimento, passe lá um asfalto, no outro dia a CAGES vai lá para quebrar a pavimentação com suposta obra de saneamento básico. Não tem feito nada bem essa briga prefeitura com o governo do estado, gerando uma série de problemas para quem está lá na rua precisando de um asfalto de qualidade, de uma pavimentação. Concordo que além do asfalto nós temos que ter outros tipos de pavimentos, inclusive para garantir que a água seja absorvida pelo solo, evitando inundações, que é um problema que várias cidades têm enfrentado. Queria também aqui garantir para quem está nos assistindo que a gente vai garantir obras de infraestrutura com qualidade, com diversos tipos de pavimentos, inclusive com o famoso tijolinho no formato tradicional ou no formato vazado, que garante uma maior absorção da água da chuva, evitando uma série de problemas de inundações que acabam ocorrendo ainda na cidade de Fortaleza a essa altura do campeonato. Esse tipo de pavimento é importante, mas é importante também que haja diálogo. Caso a CAGES não queira dialogar, é importante que o prefeito se imponha, até porque a concessão do saneamento da cidade é dada pela prefeitura e o prefeito tem que se impor diante dessa postura da CAGES, que tem prejudicado demais quem utiliza as vias da cidade de Fortaleza. Quando eu vejo, por exemplo, o candidato Leitão dizendo que só a partir da gestão dele é que a CAGES vai prestar um serviço de qualidade, isso é muito perigoso. Fique atento, eleitor, porque essa hegemonia dos pés à cabeça, governo federal, governo do estado e prefeitura nas mãos de um único partido, é extremamente perigoso, inclusive para a democracia, para os empresários, para a imprensa, porque a gente sabe como eles agem. Bom, eu queria aproveitar essa oportunidade e corrigir a informação, mais uma vez, que o despreparado candidato Leitão falou aqui com relação à aplicação de recursos para a Zona Nobre de Fortaleza. O orçamento de Fortaleza, 92% dele é destinado para a periferia. Nós já fizemos 830 ruas de tijolinho. Isso equivale a 350 quilômetros. Só fizemos mais de 100 beira-mar de todos. A beira-mar tem 3 quilômetros de extensão. E, além disso, a gente fez a revitalização de parques urbanos e lagoas urbanas. Vai lá no Raquel de Queiroz, que era um monturo, que era uma zona completamente degradada e hoje está completamente requalificada, ganhando prêmios internacionais. Vá na Lagoa de Messejana, vá lá na Lagoa do Alpaia, também tudo periferia. Vá na Lagoa do Budubim, vá lá na Lagoa do Urubu, vá no Parque Rio Branco. E o nosso compromisso é que com essa rua de tijolinho não precisa mais, não vai ter problema, porque a gente já faz o saneamento ao mesmo tempo que faz a pavimentação, porque já existe a drenagem. É numa próxima gestão acabar com as ruas de terra em Fortaleza. Queria aproveitar aqui esse momento da tréplica para falar de um assunto extremamente importante. Antes de ontem, numa procissão lá na paróquia de Santa Terezinha, no Vicente Pison, as pessoas que buscavam a Deus se depararam com um tiroteio que tirou a vida de um jovem e baleou outras 2 pessoas. Para chamar você, eleitor, para fazer uma reflexão. Você, eleitor, que está dizendo que está em dúvida se vai votar em mim ou não, por conta de uma suposta história de que eu estou em cima do muro. Veja só, veja o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, sempre lutando contra o sistema, lutando e combatendo as facções. Tive minha vida devassada, dos pés à cabeça. Meu telefone foi grampeado. E depois de tudo isso, a única coisa que encontraram contra mim é que eu sou em cima do muro. Faça uma reflexão. Avalie bem se isso é motivo para você deixar de votar em alguém. É importante lembrar, se eu sou em cima do muro, como é que eu bati na porta de cada deputado na Assembleia para garantir a abertura da CPI do narcotráfico? Se eu estou em cima do muro, como é que eu denunciei políticos envolvidos com o crime organizado aqui no estado de Ceará? Reflita, porque essa narrativa não corresponde à realidade. São 3 dias para decidir o futuro da cidade. Nesta rodada, o candidato Evandro Leitão fez 2 pedidos de direito de resposta. As solicitações estão sendo analisadas pela nossa produção e daqui a pouquinho nós traremos, então, a resposta. Vamos seguindo o nosso debate. O próximo a fazer a pergunta é o candidato Capitão Wagner e o tema da pergunta é Guarda Municipal.
A quem o senhor dirige a pergunta, candidato? Pergunta para o candidato Técio. Candidato Técio, a Guarda Municipal de Fortaleza é uma instituição extremamente importante que, infelizmente, até hoje está sediada em um hotel. Não tem sede própria, a Guarda Municipal não tem uma academia de treinamento, a Guarda Municipal não tem uma infraestrutura para se capacitar e poder prestar um serviço de qualidade na cidade de Fortaleza. Pensando em reestruturar o trabalho da Guarda Municipal, qual sua promessa para melhorar esse trabalho e capacitar melhor esses servidores que são tão importantes? Wagner, mais uma vez, obrigado pela pergunta, porque eu acho que ela passa por um tema central na nossa cidade, que é o debate sobre segurança pública. E eu não sei se eu terei outra oportunidade para fazer esse debate, eu quero fazer ele agora. Mas antes de qualquer coisa, para falar com você, Guarda Municipal, nosso primeiro compromisso é garantir para você um plano de cargo e carreira que garanta dignidade para o seu trabalho. Condições dignas para você conseguir implementar o seu trabalho é o básico, é o mínimo que a gente precisa agora. Mas veja, eu quero também chamar a sua atenção, trabalhador, trabalhadora, Guarda Municipal de Fortaleza, para tentar não cair nessas falsas promessas ou nessas promessas que tentam vender facilidade, mas que brinca fundamentalmente com a sua vida. Porque tem candidato que está propondo caveirão, tem candidato que está propondo que você faça policiamento ostensivo, enquanto ele vai ficar no seu gabinete sem correr risco de vida nenhum. Ele vai estar ali fazendo discurso demagógico, ganhando voto com isso, enquanto você, Guarda Municipal, vai estar no meio da rua correndo risco de vida. É essa a proposta que alguns candidatos aqui têm para você. Nós queremos fazer um debate qualificado sobre isso, porque segurança não é um debate qualquer e não é um debate que tem bala de prata. Não vai se resolver isso com facilidade. Nós precisamos apostar, e eu tenho dito isso desde o início desse processo eleitoral. E muito me orgulho, inclusive, que o próprio Diário do Nordeste, essa semana, fez uma matéria analisando os programas de governo dos candidatos e, pasmem, antes os candidatos só defendiam violência para combater a violência. Mas esses mesmos mestres intelectuais que debatem a segurança de forma séria e propositiva para a nossa cidade apontaram que o nosso programa de governo está muito conectado com o que de verdade vai resolver esse problema. É inteligência, política pública assertiva e política comparada. Eu espero na tréplica explicar um pouco melhor para você o que eu penso sobre isso. Inicialmente, minha proposta é garantir uma sede própria para a Guarda Municipal, uma academia para treinamento, um colégio para que o Guarda Municipal possa matricular seu filho para ele ter educação pública de qualidade. Para além disso, garantir, como desde 2016 eu defendo, a remuneração isonômica, a VPR paga para todos os guardas municipais. O PCCS já é um compromisso nosso de muito tempo. Eu não me tornei capitão à toa. Para se tornar capitão, você tem que estudar muito. Você tem que se dedicar e ter conhecimento do que acontece nas ruas. E é por conta disso que eu tenho um entendimento, sim, que segurança pública no papel da prefeitura é justamente o uso da inteligência, o uso da estratégia que vai garantir a pacificação das comunidades que muitas vezes são mal avaliadas por quem quer apresentar propostas de segurança para você. Você que está aí na periferia, eu sei que quem mora nessas comunidades, na sua grande maioria, são pessoas honestas e pessoas trabalhadoras. Quando se propõe, é fato, invadir uma comunidade com caveirão atirando, é a sua vida que está em risco, especialmente porque você está com a facção do lado da sua casa. Então é importante refletir quem de fato conhece segurança pública para administrar a cidade, investindo em segurança e garantindo a pacificação de todas as comunidades. Eu conheço esse debate sobre segurança pública não porque eu sou um técnico, ou porque eu já fui policial militar, ou porque eu fui brifado por algum marqueteiro para dizer aqui para vocês o que as pesquisas apontam que você quer que eu diga. Eu conheço o debate sobre segurança pública porque eu vivo essa realidade na pele. Eu estou aqui, inclusive, contra tudo e contra todos. Todas as estatísticas diziam que um jovem criado, nascido e criado no Bom Jardim, na periferia de Fortaleza, como eu fui criado, que teve 3 primos, e eu perdi 3 primos meus para essa lógica da violência, não poderia estar aqui, inclusive, dialogando com você sobre isso. É por isso que eu, particularmente, tenho um certo horror, um certo nojo, inclusive, quando eu vejo o candidato debatendo essa questão da segurança pública com tanta demagogia, com tanto gogó, dizendo que precisa de coragem, o que a gente precisa é de inteligência. É por isso que nossa medida, primeira, é criar um setor de inteligência na Secretaria de Segurança Cidadã que possibilite
junto da prefeitura, a apostar em política pública assertiva para disputar esses territórios. O maior PIB do Nordeste precisa disputar o futuro das nossas crianças e da nossa juventude. E, além disso, uma política cooperada entre o governo municipal, o governo estadual e federal. O candidato Evandro Leitão havia feito 3 pedidos de direito de resposta, nenhum deles foi aceito. Seguindo com o nosso debate, o 5º candidato a fazer a pergunta é Técio Nunes. E agora nós vamos sortear, então, o tema desse 5º questionamento, deste bloco. O tema da pergunta é cultura. O senhor tem que perguntar necessariamente pelas regras do debate ao candidato George Lima. George, mais uma vez, boa noite. Eu acho que esse debate eu consigo ver ele assim com uma importância tão grande, porque inclusive eu estou aqui graças à cultura. A cultura me trouxe aqui, a cultura abriu os meus olhos e abriu a minha mente. É por isso que nós precisamos pensar a cultura como um instrumento estratégico para disputar o futuro das nossas crianças e da nossa juventude. George, qual é o seu debate, quais são as suas ideias para a cultura de Fortaleza? A cultura é um forte braço da economia, porque a economia precisa de um emprego e a cultura precisa de um talento. Eu vou criar o centro do empreendedorismo e a cultura vai fazer parte disso. Vamos dar, eu já falei, está no meu programa de governo, vai ter o aniversário de 300 anos da nossa cidade. E até esse aniversário, eu como prefeito, eu vou cadastrar todos os jovens até 24 anos, para ter uma oportunidade na nossa cidade. Eu vou cadastrar, eu vou receber no Centro de Empreendedorismo e nós vamos dar um encaminhamento. E a cultura pode ajudar muito. A cultura, o turismo, o esporte, o emprego, tudo. Botar o jovem para trabalhar. É isso a minha ideia, é ajudar os jovens. Os jovens são a esperança das famílias, dos mais velhos. O jovem pode ajudar os mais velhos que não tiveram condição, que não tiveram a chance. Não vamos deixar passar essa oportunidade. Não vamos deixar passar essa oportunidade de botar uma pessoa fora da política, fora de amarras, com a visão empresarial, que já passou com dificuldades, mas não saiu da linha que é os ensinamentos de Deus para o bem, de ajudar. Política é caridade, como disse o Papa. Então, nós vamos ajudar quem precisa, porque os jovens estão desiludidos com os políticos. E foi representando esses jovens que quem não me conhece ainda, me chamo George Lima e tive que dizer um jorrão muito pesado, ao vivo. E não tenho vergonha de repetir. Eu disse para todos os políticos que depois que se elegem, tratam as pessoas como inexpressível. Eu não aceitei. E disse para os políticos, morde aqui para ver se sai leite. Troquei uma palavrinha, né? Mas os jovens vão ter chance. Cultura, a gente tem que ter um outro olhar e um olhar mais estratégico para ela. É absurdo ter gente que olha para a cultura só com uma perspectiva de entretenimento. Nós vamos criar o mestre de cultura da periferia. Tão importante essa iniciativa, inclusive espelhado no exemplo que nós já temos e que é tão importante como o mestre de cultura da Secretaria de Cultura do Estado. O mestre de cultura da periferia vai ajudar a gente a fortalecer a nossa história cultural, o nosso patrimônio cultural. Você que faz maracatu, você mestre de capoeira, você que faz teatro, você que, enfim, essa é uma oportunidade que nós temos de mudar essa realidade e a política pública de cultura do nosso município. Para além disso, eu tenho muito orgulho de, em 2012, ter ganhado o prêmio Agente Jovem de Cultura do Ministério da Cultura. Nós queremos replicar essa ideia aqui e fazer o Agente Jovem de Cultura de Fortaleza. Para você que faz batalha de rap, para você que tem uma banda, para você que faz festival, para você que faz teatro, para você que, enfim, que mexe com cultura, tenha a oportunidade de viver dela e entregar para a nossa cidade o que a nossa cidade mais precisa. Precisamos enxergar a cultura como um ativo econômico. A cultura religiosa também, porque a religião, a evangelização pode ajudar muito aos jovens, ajudar muito as crianças a irem no caminho do bem para diminuir a violência.
a cultura dá oportunidade para a gente ver em cada jovem, em cada estudante. A prefeitura é responsável até o 9º ano, mas a gente já pode, principalmente com essa oportunidade do segundo tempo na escola, tempo integral, isso foi uma ideia magnífica que tem que ser melhor explorada através da tecnologia e dar oportunidades a todos os nossos fortalezenses. Mas para isso precisa ter um coração mole, precisa ter um coração ligado às pessoas, precisa ter um comprometimento de querer entregar algo bom para a sociedade e não projeto de vida como os políticos, não projeto de cada vez que mais e a população em segundo plano. A minha ideia é totalmente diferente, é revolucionar a cultura do bem. Obrigado, candidato. O último tema deste bloco, então, será sorteado agora. Vamos saber, então, sobre qual é o assunto. O tema da pergunta é creches. Quem faz a pergunta é o candidato Jorge Lima, pelas regras, candidato. O senhor tem que fazer a pergunta ao candidato André Fernandes, que abriu este segundo bloco. 30 segundos, por favor. Olha, uma gestão tem que ter indicativos, tem que ter números. O prefeito falou agora há pouco que plantou 250 mil árvores. Eu fiz a conta aqui, mais de 1000 dias que ele está na gestão, são 121 bairros, ele plantou 2 árvores por dia por bairro. E as creches, André, vamos conversar sobre creche. O que é que você tem a dizer? A falta de creches? Bom, antes de responder aqui o candidato Jorge Lima, também uso esse rápido momento aqui para me direcionar ao candidato Capitão Wagner. Se essa sua fala vem como a fala de um cristão, e eu acredito que seja, eu aceito as suas desculpas e, como cristão também, peço desculpas se em algum momento me excedi nesse período eleitoral. Aproveito também, Jorge, para pedir desculpa por ter dito lá atrás que você era inexpressivo. A gente ainda não se conhecia, falei isso e me equivoquei. Você é um cara hoje conhecidíssimo, você é uma pessoa do bem, você é um empreendedor e que, até confesso, eu assisti hoje todinho o Titela Talk Show seu, eu gostei, tá? E respondendo sobre creches, gente, hoje a mãezinha que vai trabalhar lá no centro de Fortaleza não consegue deixar o seu filho numa creche porque sequer tem uma creche ali naquela localidade. E quando a gente fala sobre creche, nós não estamos falando apenas de atender uma demanda que hoje se aproxima 15 mil na fila de espera para matricular nas creches. A gente não está falando especificamente apenas de construção. E aí, o meu programa de governo, a gente trata especificamente sobre, ao invés de criar novas estruturas e gastar milhões com esses megas edifícios, a gente pegar todo esse recurso para de imediato zerar a fila da creche, dando um vale creche para que as mãezinhas possam matricular os seus filhos em uma creche particular, conveniada diretamente com a prefeitura. Ou seja, as creches já existem. E ao invés da prefeitura, na nossa gestão, gastar milhões construindo novos prédios, simplesmente vai lá e você, mãezinha que está me assistindo, que tem dificuldade de encontrar uma creche para o seu filho, o seu problema vai ser resolvido de imediato. Isso se chama uma parceria público-privada. Inclusive, eu tenho certeza que é uma parceria que o candidato Jorge também defende. Filhote de Bolsonaro, você tem idade de ser meu filho. Parece, não parece, né? Apesar de não parecer. Você tem idade de ser meu filho, eu lhe perdoo. Eu fiquei muito indignado, mas eu não me arrependo também da minha posição, mas lhe perdoo, certo? Agora, eu lhe perdoo, mas também lhe dou um conselho. Tenha coragem, tenha humildade, termine o seu mandato de deputado federal, que você ainda não está maduro o suficiente para ser prefeito dessa cidade. Não está. É a minha opinião, eu sou sincero, o André não está. Mas ele tem mais valor no futuro se ele tiver a coragem de reinventar a história dele, do que o outro candidato que atacou ele, que é o capitão. Porque o capitão teve uma segunda chance já. Porque ele fez um motim, botou a gente, botou o fortalezense na mão dos bandidos
e voltou a fazer. Porque teve o segundo motim em 2020 e ele foi para a porta da Assembleia e disse: o leão acordou. E eu não vou esquecer disso como fortalezense. Olha só que interessante. Tenho 26 anos de idade. Com 18 anos, fui aprovado no concurso da Polícia Militar. Com 20 anos, fui eleito deputado estadual mais votado do Ceará. Com 24 anos de idade, fui eleito deputado federal mais votado do estado do Ceará. Tenho 3 graduações: Tecnologia e Marketing, bacharelado em Ciência Política, bacharelado em Relações Internacionais. Tenho minhas 2 pós-graduações, Direito Constitucional e Gestão Pública. Estou também pós-graduando em Gestão Financeira pela FGV. Participei de diversas comissões, de orçamento, de fiscalização financeira e controle, de segurança pública, da CCJ. Fui o deputado federal que mais destinou recursos para o município de Fortaleza, sendo somente para o Fundo Municipal de Saúde, 9 milhões de reais. Fui o primeiro deputado da história do Ceará a enviar recursos para todas as APAES do estado do Ceará. E estou hoje aqui, com 26 anos de idade, com um currículo bem maior do que vários candidatos que aqui estão, com experiência, mas com a oportunidade de fazer tudo diferente do que eles fizeram. É simples. Quer continuar do jeito que está? É com eles. Quer mudança, e mudança de verdade com ideias novas? Vem comigo, é 22. O candidato Capitão Wagner, nesta rodada, fez um pedido de direito de respostas, porque na fala do candidato Jorge Lima foi dito que ele, candidato capitão, tinha colocado a população de Fortaleza na mão dos bandidos. Esse pedido foi aceito, o candidato terá agora 1 minuto para a defesa e eu peço gentilmente que nesse tempo o senhor se atenha especificamente a esse tema. Primeiro eu queria lamentar a população de Fortaleza que nesse momento nos assiste. O candidato acabou de ser elogiado pelo outro candidato, ele ataca o outro candidato, ele me ataca porque ele veio armado e preparado só para nos atacar. Em nenhum momento ele ataca a candidatura do PT. Lá em 2011, enquanto líder de uma categoria que sofria abusos por parte do governo e trabalhava 92 horas semanais, recebia um vale-refeição de R$ 4,00, defendi minha categoria, porque eu aprendi a fazer política defendendo os menos favorecidos, candidato George, diferente do senhor que veio aqui só para atacar os demais candidatos. Eu queria dizer que eu me orgulho muito da minha história enquanto policial militar, estou muito feliz por ter valorizado esses profissionais que dedicam as suas vidas para defender a população. Não renego o meu passado, nós temos que conhecer o histórico de cada candidato que se apresenta aqui para a cidade. Infelizmente, o candidato George só veio para cá para nos atacar. E assim encerramos o segundo bloco deste debate. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta teremos mais um bloco de perguntas e respostas com tema livre. Eleições 2024 na TV Verdes Mares. Até já! Estamos de volta com o debate da TV Verdes Mares com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Esse bloco vai ser novamente de temas livres. Vamos então sortear quem abre essa rodada de perguntas e respostas. O primeiro candidato a fazer a pergunta é José Sarto. A quem o senhor faz a pergunta, candidato? Para o candidato Leitão. 30 segundos. Leitão, você disse que não apoiava a CPI das facções porque ela era politiqueira. Dias depois, você disse que apoiava a CPI. Mas não importa o que você disse, importa o que você fez. Você subiu à tribuna da Assembleia para dizer que tinha medo de levar um tiro, que tinha medo de investigar as facções. Então, quem é contra a facção, vota no Leitão? Eu já disse inúmeras vezes e o senhor parece que não quer ouvir. Eu não vou cair na sua provocação, candidato Sarto. O senhor está dessa forma porque o senhor está desesperado. O senhor está caindo cada vez mais nas pesquisas. Infelizmente, essa é a grande realidade. Restabelecendo novamente a verdade, eu não só assinei a CPI, como também uma colega minha do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, foi a propositora. Isso em 2015.
em 2018, essa CPI passou durante quase 4 anos parada. Em 2018, por puro oportunismo político, com pessoas querendo, alguns deputados querendo se utilizar de palanque eleitoral, ficaram novamente forçando essa situação. O que já ocorreu em tempos passados, quando nós tivemos aqui rebeliões e motins, e a gente sabe quem são essas pessoas. Mas eu quero falar de proposta. Eu quero falar para você, meu caro irmão e irmã fortalezense, sobre segurança pública. Sobre segurança pública, que é dever constitucional do governo do Estado e do governo federal, é dever também da Prefeitura de Fortaleza se aliar, se integrar e fazer esse enfrentamento. Eu vou criar o pelotão da Guarda Municipal em todas as regionais de Fortaleza para o patrulhamento, patrulhar as praças públicas, as paradas de ônibus, as escolas, os postos de saúde, enfim, e levar mais segurança para você. Eu vou fazer o maior programa de iluminação na nossa cidade, o Cidade de Luz, onde nós temos, infelizmente, uma cidade escura e nós vamos iluminar toda essa cidade. É dessa forma que faz esse enfrentamento, integrando a Prefeitura ao Sistema Único de Segurança, com o governo estadual, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, integrando ao governo federal, com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Portanto, é dessa forma que se faz enfrentamento. Então, não finja que você não entendeu a pergunta. Você subiu à tribuna da Assembleia para confessar que tinha medo de levar um tiro, que tinha medo de investigar facção. Ora, o povo pode ter medo de levar tiro, pode ter medo de facção, mas você, como representante do povo, você está no lugar errado. Quanto mais querer ser prefeito de uma cidade aterrorizada pela violência. Isso é fruto de uma promessa que o teu partido fez há pouco menos de 2 anos, de um Ceará 3 vezes mais forte. O que é que esse partido entregou? Um Ceará 3 vezes mais violento, com 3 vezes mais facção, com 3 vezes mais homicídios, assassinatos e roubos e furtos pela incompetência do PT do Ceará e que querem mais uma vez ludibriar o eleitor, querendo dizer que Leitão é Lula, mas Lula não é Leitão, nem Leitão é Lula. E por isso eu tive que trabalhar dobrado. Contratei 1.000 novos guardas, fazendo a patrulha nos bairros, o centro de comando e controle com 7.000 câmeras integradas a todas as forças de segurança. Primeiro eu quero dizer, só para restabelecer novamente a verdade, o governo do estado do Ceará, junto com o governo federal, o governo do estado do Ceará está com 1 ano e 8 meses apenas, 1 ano e 9 meses. Pois desses 1 ano e 8 meses, 9 meses, o governo do estado com o governo federal, ele simplesmente tirou 600 mil pessoas da extrema pobreza em nosso estado. 600 mil pessoas. O governo federal está implantando aqui, trazendo o ITA para a nossa cidade. E também implantando 2 IFCEs aqui em Fortaleza. Essa é a realidade. Mas voltando, eu quero dizer para você, irmão e irmã fortalezense, que eu vou criar a Casa da Mulher Fortaleza para acolher mulheres, para acompanhar mulheres que sofreram algum tipo de violência. Eu faço isso na Assembleia Legislativa com a Procuradoria Especial da Mulher e vou fazer com equipe de psicólogos, com equipe de advogados, para nós estarmos dando visibilidade a essas mulheres que, infelizmente, ainda acontece hoje fatos de violência contra a mulher em nosso estado e em nossa cidade. Eu vou criar a Casa da Mulher de Fortaleza. Eu vou valorizar a guarda, que o prefeito acabou de dizer que contratou 1.000 policiais. Não é verdade. Ele contratou pouco mais de 450 guardas municipais. Houve um pedido de direito de respostas nesse ciclo, feito pelo candidato Evandro Leitão. Essa solicitação já foi analisada e foi negada. Mas o candidato Evandro Leitão é o segundo a fazer a pergunta. A quem o senhor dirige? Para o candidato André Fernandes. Candidato André, eu quero falar de infraestrutura habitacional. Fortaleza tem um alto índice de déficit habitacional. São pessoas que não têm moradia ou com moradia precária. O atual prefeito, o candidato Sarto, prometeu entregar 5.000 casas. 5.000 moradias. Não entregou nem 1/3 disso. Eu pergunto para o candidato André, qual a sua política para a habitação, para a moradia aqui em Fortaleza? Me conforma o modo de que o candidato Evandro, que para quem não sabe
até novembro do ano passado, era filiado do PDT, o mesmo partido do prefeito de Fortaleza, Sarto, que inclusive até recentemente, ao pedir voto, trocou o número, porque é novo cristão no PT. Me incomoda muito e me conforma muito o modo do qual ele critica a gestão em Fortaleza, como se ele não fizesse parte disso, como se ele não tivesse a sua parcela de culpa nisso, como se ele não tivesse pedido voto para o Sarto, prefeito de Fortaleza, 4 anos atrás. Me inconforma muito a maneira do qual Evandro Leitão, que hoje é candidato do PT, porque enfim deu uma rasteira em outra candidata, vem e critica o prefeito de Fortaleza. E eu acho bom que você de Fortaleza saiba que eles fazem parte do mesmo grupo político. Evandro costuma usar nos seus discursos a gestão a nível estadual. É humano o nosso atual governador. Que, pasmem senhores, muita gente não sabe sequer quem é o governador. Ele fala de problemas de infraestrutura de Fortaleza, que são problemas de infraestrutura de todo o estado do Ceará, do qual o governador dele está governando e nada tem feito. E aí eu pergunto a você de Fortaleza, e é esse o questionamento do qual eu tenho que fazer. Como é que esse candidato, que faz parte do mesmo grupo político, que menos de um ano atrás estava afiliado ao mesmo partido do prefeito, que pediu voto para o prefeito de Fortaleza, que só virou presidente da Assembleia Legislativa, porque ele fez um acordo para ser sucessor do atual prefeito de Fortaleza, ou seja, eles ali manejando e trocando cargo e poder, vem aqui e promete para vocês que vai fazer alguma coisa diferente. Nós representamos a mudança. Nós temos ideias de verdade para Fortaleza. E agora, na minha tréplica, com toda certeza, eu vou falar todos os nossos planos e projetos. O filhote de Bolsonaro, ele não fala porque ele não tem proposta. Aliás, candidato André, o seu pai votou em mim para presidente da Assembleia. Com o voto do seu pai, eu também sou presidente da Assembleia Legislativa. Mas eu não vou cair nas suas provocações. Eu quero dizer de que, relativo à questão de moradia, eu irei fazer o maior programa habitacional dessa cidade. Eu irei, juntamente, em uma forte parceria com o presidente Lula, vou fazer 5.000 moradias aqui em nossa cidade. Eu irei também entregar o papel da casa, através de um programa chamado Programa de Regularização Fundiária. Irei entregar o papel da casa para você que tem a posse, mas não tem a propriedade da sua casa, e você ter a segurança. Eu irei entregar o papel da casa. Eu irei também ampliar um programa de recuperação de melhorias de moradias. É um banheiro que não tem numa residência, numa casa, numa moradia, ou até mesmo qualquer outra coisa. Porém, eu quero dizer para você que eu vou te respeitar, fortalezense. Candidato Evandro, pelo amor de Deus, candidato. É óbvio que todo mundo que está assistindo nesse momento não acredita no que você está falando. Teve 30 anos para fazer e não fez, vem prometer agora. Se gaba porque teve voto unânime na Assembleia Legislativa para ser presidente. Só tinha um candidato, só tinha você. Só que aqui não, aqui tem vários candidatos, inclusive tem eu, que represento a mudança. E que vai ser totalmente diferente de tudo aquilo que o Evandro Leitão, que é recém-convertido do PT, vem prometendo. Ele chega aqui e diz, eu vou fazer 5.000 novas moradias, eu vou fazer isso, aquilo. Não fez antes. Por quê, candidato Evandro? Você não conseguiu administrar sequer a Assembleia Legislativa. Pegou fogo por falta de manutenção. E não tinha sequer um seguro na Assembleia Legislativa. Aí, sem licitação, com dispensa de licitação, contratou uma empresa, 18 milhões para fazer a reforma e 5 milhões de reais para comprar um telão de LED. Nos momentos mais difíceis do qual você foi presidente, Ceará Esporte Clube, você abandonou o time, abandonou os torcedores. Como é, Evandro Leitão, que você foi fracassado na Assembleia, foi fracassado à frente do Ceará, foi fracassado durante todos os seus mandatos e agora vem querer prometer uma Fortaleza linda e Fortaleza bela? Me desculpa, ninguém vai acreditar, isso é história para boi dormir. O candidato Evandro Leitão fez agora há pouco uma solicitação de direito de resposta e ela está sendo analisada neste momento. Seguindo o nosso debate, o próximo a fazer a pergunta é o candidato André Fernandes. Para quem o senhor faz, candidato? Faço uma pergunta aqui para o candidato Jorge. 30 segundos. Candidato Jorge, qual é a sua ideia, sua proposta, seu projeto para a segurança pública em Fortaleza? A minha
Posso fazer já? A minha resposta é a seguinte: segurança pública, especialistas, pessoas de coragem, pessoas do bem, sérias, pessoas que queiram botar a política fora da segurança. Não cabe segurança e política, política e segurança. Vou repetir, segurança da cidade e política não cabem, não dá certo. Tem que trazer uma pessoa de fora da política, se reunir com todas as polícias do Estado, junto com a Guarda Municipal. Fortaleza hoje precisa de ajuda do governo federal, precisa da ajuda do governo estadual, precisa sentar com homens maduros, com a boa repercussão, trazer exemplos de cidades do mundo, como Barcelona, que tinha um problema de segurança, Lisboa, no mundo se resolveu. Não é equiparando Fortaleza a outras cidades do Brasil, não. Equiparar no mundo, traz a ideia. Hoje tem a globalização, hoje tem a tecnologia, tem que investir, tem que surpreender o bandido, porque a tecnologia do Brasil, os bandidos conhecem, estão até à frente. Então não é esse joguinho de... O caveirão do André não vai dar tempo nem construir, nem fabricar. 4 anos se passam e o crime continua. Então essas ideias de que tem que ser uma mudança drástica e o prefeito não vai fazer isso só. Qual é o papel do prefeito? Se aliar ao governo do Estado e botar a Guarda Municipal armada, preparada, motivada e fazer o papel da prefeitura e tirar a política de dentro da segurança. Esse não dá para juntar, separar as coisas. Toda vez que o prefeito de Fortaleza foge do debate de segurança pública, está sendo covarde. E é dever, sim, também da prefeitura agir e tratar e resolver o problema da segurança pública. Vou fazer exatamente aquilo que fez o prefeito lá em São José dos Campos, que hoje é reconhecido como a primeira cidade inteligente pela ABNT, do qual usou câmeras com reconhecimento facial em toda a cidade, distribuindo essas imagens em tempo real para a Guarda Municipal, Polícia Militar, Civil, Federal e até Interpol. Resultado prático, os bandidos daquela localidade estavam sendo facilmente vistos e presos. Eles preferiram sair daquele local. Também, usando como espelho São José dos Campos, trarei a ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, um batalhão de elite dentro da Guarda Municipal, não para entrar em periferia atirando, mas para parar de acompanhar a GFIS para tomar barraca e para parar de acompanhar a MC para tomar moto com licenciamento atrasado. Me desculpa, nossa Guarda Municipal vai servir para perseguir bandido com respeito, uma Guarda Municipal com plano de cargos e carreiras, uma Guarda Municipal com VPR para todas, valorizada, com dignidade e respeito, para perseguir bandido e não cidadão de bem em Fortaleza. Candidato André, bandido também anda de moto, e moto atrasada, moto roubada. A guarda precisa cuidar disso, prender essas motos. E população, eu estou aqui para falar a verdade e somente a verdade. O candidato capitão, Wagner, ele quer ganhar voto, ganhar população falando de segurança. Ele devia procurar outras, que eu não sei qual é, outras aptidões para ser prefeito de Fortaleza, porque na segurança ele não é exemplo. Não é exemplo porque ele fica aqui no calado, ele está do meu lado, falando palavras contra mim, me chamou aqui até, eu vou falar, de bandido, de pilantra, me chamou aqui calado, me ameaçando, mas ele esqueceu que eu não tenho medo, eu tenho coragem, eu não sou um medroso e nervoso eu estou zero. Agora ele me chamou pilantra e bandido aqui calado, querendo me amedrontar. É essa pessoa que não tem paz dentro dele, quer passar paz para a população de Fortaleza. Segurança é um assunto muito sério, porque a gente convive com ela 24 horas, até dormindo a gente precisa de segurança. Fortalezense, olhe quem é que tem coragem, quem tem dignidade de ser prefeito de Fortaleza, escolha certo. Bom, vamos aqui atualizar os pedidos de direitos de resposta. O candidato Evandro Leitão havia feito uma solicitação, ela foi analisada e foi negada. O candidato José Sarto também pediu direito de resposta, esse pedido já foi analisado e também negado.
E agora, nessa rodada de perguntas, nós tivemos uma solicitação feita pelo candidato Wagner e esse pedido está sendo registrado e analisado. E tão logo tivemos a resposta, nós repassamos aqui. Segundo o debate, o próximo a fazer a pergunta é o senhor, candidato Jorge Lima, a quem o senhor dirige. O senhor ainda pode perguntar para os candidatos Capitão Wagner e Técio Nunes. Eu vou perguntar ao candidato Capitão Wagner. Capitão, você está me acusando de ser um candidato satélite, usado por outro candidato e tudo, mas eu estou aqui falando a verdade para a população. Eu não estou sendo preparado por ninguém. Tudo que eu falo aqui é o que eu escuto nas ruas, é o que eu leio, é o que eu sei na minha cidade. Então, você tem o direito de se defender, mas eu vou continuar falando a verdade. Veja só, Fortaleza, está muito claro qual é o papel do candidato Jorge aqui, já me agrediu, já me caluniou, já tive direito de resposta, então prefiro conversar com você, especialmente aquele eleitor que agora está em dúvida, está indeciso em quem votar e, repito, por conta de uma narrativa que foi criada por adversários de que eu sou em cima do muro. Olha só, estamos a 3 dias da eleição essa mais importante dos próximos 4 anos da nossa cidade. E você deixar de se preocupar com a violência que tomou conta de Fortaleza, você deixar de ter um especialista em segurança como prefeito, alguém que tem capacidade de gestão e provou isso como secretário de saúde de Maracanaú, alguém que na sala de aula já teve mais de 20 mil alunos com experiência constatada na educação, porque alguém criou uma narrativa que eu sou em cima do muro somente e simplesmente porque eu não atendo a todas as determinações de nenhum padrinho político. É preciso ficar muito claro que vocês têm 2 caminhos. Um caminho pela esquerda, que é o caminho da continuidade, aqui representado principalmente pela candidatura do Evandro Leitão, que vem com a narrativazinha, copiada. Vamos restabelecer a verdade, vamos restabelecer a verdade. Isso ele repete porque foi um marqueteiro que o orientou a fazer isso. E outra oportunidade da mudança segura. Uma mudança que não é uma mudança qualquer, nem uma aventura, uma mudança que vai garantir para a cidade de Fortaleza 4 anos com muito mais tranquilidade, com investimentos em saúde. É por isso que eu estou aqui. Lembre que essa eleição não é em relação a nenhum dos candidatos aqui. Essa eleição é sobre você. É sobre o que você quer para o futuro da sua família e para as gerações seguintes. Pense nos seus netos e nos seus filhos que precisam ter uma cidade muito melhor para viver. Não perca a oportunidade. No próximo domingo, dê uma oportunidade para a mudança segura e vote 44. Se for pensar no futuro, o melhor candidato para ser prefeito de Fortaleza sou eu. Porque eu sou uma pessoa do bem, eu tenho uma história de vida bonita, limpa, eu resolvi meus problemas com cabeça erguida, com dignidade, respeitando as outras pessoas, respeitando as leis, respeitando os maiores do que eu e escutando, tendo um bom relacionamento, converso com todos os empresários de Fortaleza, converso com todos os políticos. Nada na minha vida é resolvido sem o diálogo e com paz. Eu sempre resolvi meus problemas com diálogo e dá certo. A gente começa fazendo o necessário. Isso é uma frase de São Francisco. Aliás, amanhã é dia de São Francisco e é dia do meu aniversário. A gente começa fazendo o necessário, depois o possível. E o impossível a gente faz. E o povo de Fortaleza vai fazer o impossível. Vai me botar na votação no domingo, na frente de muito candidato mentiroso que tem aqui. Porque eu sou o candidato da verdade. Coragem, fortalezense. Fortalezense, mais uma vez vamos fazer a reflexão. Já está muito claro aqui quando alguém pergunta para alguém qual é a armação do sistema da velha política para permanecer no poder. Já está claro quem o candidato do PT quer enfrentar, porque sabe que vai derrotar no segundo turno. Eu queria que a gente fizesse aqui uma reflexão. Reviraram a minha vida de cabeça para baixo. Grampearam meu celular, já tentaram me pegar em tudo. Vereador, deputado estadual e deputado federal, sem nunca ter me envolvido num escândalo de corrupção. É essa a verdade que estão tentando esconder. Não me querem no segundo turno, porque nós temos o melhor projeto, nós estamos preparados, nós temos a condição
de fazer aquela mudança que foi iniciada em 2016 se concretizar nesse momento. Mas para isso eu preciso de uma oportunidade. Porque toda oportunidade que eu tive na vida eu abracei com unhas e dentes. Foi assim quando eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu estagiei como secretário lá na Secretaria de Finanças como menor aprendiz, na Secretaria de Segurança Pública já como menor. Com 18 anos, minha carteira já estava assinada. E de lá para cá, nunca deixei de trabalhar. Precisamos de um prefeito trabalhador, comprometido, que trabalhe os 4 anos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se necessário for. Esse é o meu compromisso. O candidato Capitão Wagner havia feito há pouco um pedido de direito de resposta. Essa solicitação foi aceita porque na fala do candidato Jorge Lima, ele disse que o candidato Capitão estava ameaçando fora do ar. Candidato, o senhor vai ter 1 minuto para o direito de resposta e eu peço gentilmente que o senhor se atenha especificamente a essa alegação de ameaça. Mais um direito de resposta mostrando a que veio aqui o candidato Jorge Lima, que eu não vou nem considerar, mas levantar que eu ameacei e outras calúnias que foram ditas na fala dele só comprovam qual é a vontade do sistema de nos tirar do segundo turno. Faça uma reflexão, nós temos 3 dias para decidir quem é o candidato mais preparado, quem é um candidato que tem vivência de rua, quem é o candidato e o único que tem experiência em segurança pública, saúde e educação, sou eu. É por conta disso que eu estou aqui para lhe pedir uma chance, só uma oportunidade para eu fazer por Fortaleza. Candidato, vou pedir gentilmente para o senhor se ater ao tema específico Perfeito. da resposta. Então, lamentar mais uma vez aqui a fala do candidato Jorge, levantando calúnia, dizendo que foi ameaçado, com o único objetivo de tentar manchar a nossa imagem. Fica muito claro para quem está nos assistindo qual é o objetivo da candidatura do candidato Jorge, que é tentar desequilibrar quem tem a chance de vencer o PT no segundo turno. Seguindo com o nosso debate, a próxima pergunta vai ser feita pelo candidato Capitão Wagner e ela necessariamente precisa ser feita para o candidato Técio Nunes. Candidato Técio, o IBGE mostra de cada 5 fortalezenses, pelo menos 1 já tem mais de 60 anos e a gente precisa preparar políticas públicas, especialmente na área da saúde, para essa população idosa, que não só precisa viver mais, mas precisa ter qualidade de vida a partir dos 60 anos. E nós temos a ideia de criar o Hospital do Idoso para dar um tratamento diferenciado e especializado para todas essas pessoas que nunca foram lembradas pela velha política. O que o senhor acha dessa proposta? Eu acho que tratar com dignidade as pessoas de mais idade é muito importante. Eu não consigo, inclusive, fugir dessa pergunta do Wagner, inclusive, e não lembrar, por exemplo, da minha avó, que teve o seu final de vida de forma tão triste, assim. Eu me vejo ainda, Wagner, olhando, tendo aquela memória e, enfim, de ver minha avó com 83 anos de idade, no leito de morte, com câncer e tendo tratamento tão indigno. E eu ali com os meus 21 anos de idade, sem ter condições nenhuma de entregar para ela dignidade. Eu não tinha para quem ligar, eu não tinha a quem pedir socorro, a gente só tinha que ficar ali, né? Ela, eu nunca vou esquecer daquela cena, da minha avó naquele piscinão, naquele famigerado piscinão do HGF. É assim que as pessoas com mais idade na nossa cidade são tratadas. Um dia desse eu estava conversando com uma vizinha minha, uma antiga vizinha minha, lá da Gustavo Barroso, na Granja Portugal, e ela estava falando, Técio, a gente não tem dignidade nenhuma na hora que a gente, por exemplo, a gente vai pegar a nossa aposentadoria lá no centro da cidade e a gente precisa, assim, do transporte público e às vezes a gente não tem o respeito das pessoas, né? As pessoas não conseguem tratar com respeito e dignidade os nossos idosos. Nós precisamos de uma prefeitura que olhe para esse setor que é tão importante e tão significado com política pública assertiva. Precisamos apostar na saúde para esse setor, nós precisamos apostar numa inclusão social. Uma vez eu estava conversando com uma outra senhora lá na Praça da Gentilândia, ali no Benfica, e ela estava falando para mim que ela se sentia muito só, que a única coisa que ela tinha de legal que ela conseguia fazer com as outras senhoras da idade dela era uma zumba. Muito importante apostar nessa política para tentar incluir essas pessoas.
Para ser prefeito de Fortaleza, precisa ter experiência em gestão. E foi assim que a gente fez em Maracanaú. Mas antes de falar do nosso trabalho em Maracanaú, eu queria me direcionar aqui ao Conselho Municipal do Idoso, que nos procurou semana passada com uma série de sugestões. Além do Hospital do Idoso, a sugestão que nós acolhemos de criar um centro-dia, para que aquele filho que tem muitas vezes que cuidar do pai, da mãe, do avô e não tem um local para deixar esse idoso, ele vai poder deixar esse idoso que vai ficar acolhido, vai receber terapias, que vai estar realizando atividades físicas durante o dia em que os filhos vão poder trabalhar. Também me procuraram cuidadores que são parentes de pessoas idosas que não têm condição de ficar no centro-dia. Para essas pessoas, a prefeitura precisa garantir um apoio estrutural e muitas vezes até financeiro, porque elas saem do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente a cuidar dos seus pais. E é esse o projeto que a gente tem para a cidade de Fortaleza. Não foi à toa que nós lá em Maracanaú ganhamos o prêmio Band Cidades Inteligentes, justamente por conta do nosso trabalho na saúde. Lá nós viabilizamos terapias para as crianças autistas, nós melhoramos e antecipamos as cirurgias e os exames, e é isso que a gente vai fazer em Fortaleza, com um orçamento muito maior e com 4 anos para poder trabalhar. Importantes essas iniciativas. Eu acho que é isso mesmo. Esse caminho orienta um cuidado maior com esse setor que é tão importante e que falta muito cuidado. Nós precisamos olhar para a nossa melhor idade com mais carinho, mais atenção. É muito triste ver vários dados e várias notícias que nós acompanhamos, inclusive, dos nossos idosos serem maltratados nessas casas de acolhimento. A gente precisa ter uma prefeitura que entregue dignidade para esse povo, que entregue dignidade para essa fase tão importante que a nossa melhor idade está passando. Eu acho que se a gente virar prefeito de Fortaleza, eu tenho um compromisso muito sério e muito importante com essas pessoas. Olhar para essa faixa etária da nossa cidade e garantir, inclusive, ocupação. Precisamos de um programa municipal que inclua, inclusive, os nossos idosos no mercado de trabalho. É uma reclamação geral. Quando você está um pouco mais passando ali dos seus 50, 60 anos de idade, que ainda tem muita coisa para entregar, às vezes você não tem oportunidade. Já imaginou? Nós temos um programa na prefeitura que inclui esses idosos e essas idosas no mercado de trabalho? Eu acho que dá para fazer e a gente vai conseguir fazer. A sexta pergunta desse bloco vai ser feita pelo candidato Técio Nunes e precisa necessariamente ser direcionada ao candidato José Sarto. José Sarto, eu acho que você como prefeito de Fortaleza, eu acho que tem aqui uma oportunidade de apresentar um debate para a nossa cidade que não foi feito aqui no bloco de perguntas específicas, né? Quando se falou de meio ambiente, os candidatos focaram mais na questão do saneamento, que é muito importante, está conectado, mas nós temos outro debate. Segundo matéria do próprio G1 e do Diário do Nordeste, né, mais de 1.600 campos de futebol em 5 anos foram desmatados em Fortaleza. Quais são as suas propostas para o meio ambiente? Bom, primeiro eu queria fazer aqui referência a mais uma afirmação completamente despreparada do despreparado candidato petista Leitão, quando disse que eu só contratei pouco menos de 500 guardas municipais. Ele não deve saber, mas o concurso da guarda tem várias etapas e essa última etapa está em execução e nós vamos botar o restante para fazer no total de 1.000 guardas até o final deste ano, porque existe uma exigência legal de capacitação. É um dos concursos mais difíceis, foram 6 ou 7 etapas. E o despreparado candidato petista, aliás, neopetista, que em que pese toda a ajuda que ele tem de muletas que fazem aí coro ou fazem replicar como ventríloco críticas que ele não tem coragem de fazer, ou que ele quer, por exemplo, desgastar a candidatura do Wagner, que é candidato aí já algumas vezes, mas tem o seu valor, utilizando outras candidaturas e passa então a atirar para todos os lados. Com relação ao desmatamento, Técio, especificamente, nós temos uma política aqui muito positiva e vitoriosa de parques urbanos e microparques urbanos, além de ter a política das areninhas. Nos parques urbanos nós temos grandes parques
Como Raquel de Queiroz, eu acho que você da região deve conhecer, era uma área completamente degradada. Nós entregamos um novo equipamento que é referência internacional. Você pode ir lá qualquer dia e vai ver um local completamente requalificado para cultura, lazer, empreendimento e as pessoas, inclusive, fazem... Tempo, candidato. Segundo os dados, uma matéria, inclusive, do próprio G1, nos anos de 2013 a 2017, 1.600, mais de 1.600, foram 1.619 campos de futebol foram desmatados em Fortaleza. No momento de crise climática que nós estamos passando, esse debate não pode passar ao lado desse debate. E é muito doido quando você vê candidatos que se apresentam como mudança, pegando o debate sobre o meio ambiente e não falando quase nada sobre esse tão complexo assunto que é essa questão da emergência climática, da crise climática que nós estamos vivendo. Só com as mudanças nos últimos anos das ex, segundo matéria do próprio Diário do Nordeste, quase 110 campos de futebol foram desmatados dentro desse universo. Nós precisamos apostar numa política de desmatamento zero. Além disso, nós precisamos apostar numa outra política que trata de forma mais qualificada os nossos resíduos sólidos e os nossos resíduos orgânicos. Porque isso tem tudo a ver em quanto emissão de carbono a nossa Fortaleza está fazendo nesse momento de crise que nós estamos passando. Então nós precisamos apostar numa nova política de meio ambiente, numa nova relação da nossa cidade com o seu meio ambiente. A crise climática é séria e precisa ser debatida dessa forma. Bom, aqui em Fortaleza, nós temos tido uma política de sustentabilidade que tem sido reconhecida nacional e internacionalmente. Como já falei aqui anteriormente, nós já plantamos 261 mil árvores aqui em Fortaleza. Para além desses grandes parques urbanos, como Raquel de Queiroz, que eu acabei de falar, que ganhou prêmios internacionais e que é um local que tem, além de cultura, arte, lazer, tem empreendedorismo, toda uma região que é beneficiada, tem a Lagoa de Messejana, tem a Lagoa do Apaia, tem a Lagoa do Urubu, lá no Alvaroene, todas elas periferia. Nós temos políticas que são reconhecidas internacionalmente, inclusive a Organização Mundial de Saúde fez um reconhecimento da única capital, única cidade brasileira que tem monitoramento da poluição do ar na sua cidade. Então, nós temos hoje uma política que, para além desses parques urbanos, temos já implantados 14 microparques e vamos chegar a 30 microparques. O que é um microparque? É um parque, uma área degradada, pequena, normalmente próxima à escola, que a gente requalifica e entrega para a população. Nessa rodada de perguntas, tivemos uma solicitação de direito de resposta feita pelo candidato Evandro Leitão e ela foi negada. Estamos finalizando mais um bloco do nosso debate e daqui a pouco estamos de volta com mais uma rodada, de novo com temas determinados. Eleições 2024 na TV Verdes Mares. Até já!